Hoje é 10 de março de 2020, são 10 horas e 44 minutos. O escriba já pode se manifestar razoavelmente com a fisionomia adequada. Ficou 2 dias sem fazer esta crônica. Os cronistas tiram férias. Esse advogado não consegue. Em primeiro lugar, não gosta de férias. Em segundo lugar, precisa trabalhar muito porque a família é grande. E retomando aqui as atividades, depois de 1 ou 2 dias parado, colhe muitos e muitos aspectos que mereceriam ser cuidados tanto no Estadão quanto na Folha. Acontece que a Folha anda muito agressiva, diga-se de passagem, porque inclusive fez um acordo de cavalheiros e de cavalheiras com a OAB de São Paulo, apoiando uma iniciativa que dá aos advogados paulistas a possibilidade de assinatura da Folha Digital por 6 meses em estado de gratuidade, o que é muito bom. Daqui a 6 meses, então, o advogado começaria a pagar. É muito bom. Este antigo criminalista tem um afeto muito grande pelos 2 jornais, pela Folha e pelo Estadão, e lê os 2 todos os dias. Gostaria de praticar a leitura de toda a literatura posta à disposição do povo todos os dias, mas evidentemente não consegue. Faz, portanto, o máximo que é possível fazer diariamente na parte da manhã. Às vezes não consegue fazer isso de manhã e passa para a tarde. Na Folha de São Paulo de hoje, os editores capricharam, porque não que houvessem descoberto que os advogados são uma espécie de público preferencial, porque todos do povo mereceriam poder ler os jornais todos os dias. Não, mas há uma aproximação muito grande da Folha de São Paulo com a classe jurídica. Aqui, na página A4, inteligência artificial já decide como juiz e muda estratégias de bancas de advocacia. Novas ferramentas que leem e interpretam mais de 108 milhões de causas em versão digital liberam até estagiários para funções criativas. O artigo é de Flávio Ferreira. Ele assina assim, mas não diz quem é. As desculpas a este jornalista muito competente, aliás. Mas não para aí, porque a Folha A6 da Folha de São Paulo há outro subtítulo: Folha lança newsletter jurídica e assinatura grátis para advogados. Com a OAB e ASP, promoção oferece um semestre digital gratuito do jornal. Abaixo ainda na página
Advogados contestam desigualdade de tratamento em fóruns. E aparece uma fotografia com vários advogados passando pelo detector de metais. Só os advogados, além do povo em geral. Isto aí, diga-se, constitui uma agenda teimosíssima da classe dos advogados há anos, e muitos anos, porque promotores e juízes, respeitadíssimos, aliás, não passam pelos detectores de objetos metálicos ou metalizados. Advogados, sim. Promotores de justiça e juízes respeitadíssimos, diga-se de passagem, não se introduzem nesses artefatos que, por enquanto, não penetram nas intimidades das criaturas. Os aeroportos já o fazem com aqueles raios que interpenetram nas roupagens e mostram o desenho corporal, se quando se quiser, mostram até mesmo eventuais acessórios protegendo as intimidades da cidadania. Por enquanto, os advogados e advogadas ainda não têm nos fóruns as intimidades registradas. Em um ou outro presídio, sim, advogados e advogados são muito bem penetrados, além e aquém do vestuário e até de becas, se becas estiverem a usar. Então, há sim uma diferença de tratamento muito grande, e há anos, este antigo advogado criminal faz esse tipo de reparo. Lançou até há muitos anos atrás uma campanha com distintivo. Era o Dia da Caçarola, o Dia da Caçarola. Tem ainda muitos distintivos desse tipo. Uma pequena caçarola dourada a ser carregada nas ombreiras ou no portaló dos paletós, o Dia da Caçarola. Dezenas de advogados e advogadas em fila indiana, aprestando-se a passar pelos detectores de metais com a revista de suas pastas, malas e porta-documentos. Se quando houver 2 minutos para a vistoria de cada mala ou de cada pasta, se houver, por exemplo, 50 advogados e advogadas em fila indiana aguardando o momento em que serão vistoriados nas suas intimidades, 50 vezes 2 são 100 minutos, 1h20 de retardamento na entrada dos fóruns. O escriba havia planejado isso, sim, e seria o primeiro a liderar essa fila. Mas a advocacia é uma profissão intelectual, com certeza, mas ela precisa ser muito utilitária. Em primeiro plano, não se deve litigar com o Poder Judiciário. Em segundo posto, não se deve combater o Ministério Público com agressividade.
E, em terceiro movimento, não se deve acidular o relacionamento com a justiça. Então, a classe dos advogados é instrumentalista. Em primeiro lugar, segundo se diz as mancheias por aí, em primeiro lugar o cliente. E, em sequência, as outras complicações que a advocacia tem. É uma forma de serem vistas as coisas. Mas a conformação, diga-se, ao menos nos limites da Seccional Paulista da Ordem, que deve ter seus 400 mil inscritos, em razão da incúria havida no Ministério da Educação há anos, incúria para não se dizer coisa pior, porque os gavetões daquele ministério devem ter um conjunto de condicionamentos muito curioso nas centenas de faculdades de direito postas a funcionar indiscriminadamente a cada esquina dessa metrópole e de municípios como Santos, que tem 8 faculdades de direito. Não se sabe se o aluno comparece com a caneta ou com a tábua de surf. O escriba, inclusive quando era moço, surfava razoavelmente bem, o que não significa que não gostasse de estudar direito penal e processo penal. Então a Folha inaugurou esse relacionamento com a OAB. São 2 páginas inteiras. A primeira sobre inteligência artificial, 2 não, 2,5, porque há a notícia e há uma foto de um escritório de advocacia grande, muito grande, com dezenas de computadores, utilizando a inteligência artificial até para pegar contradições de testemunhas. Este escriba tem 62 anos de advocacia criminal. Ganha a vida mais ou menos, às vezes melhor, às vezes menos, há 62 anos, se contar o período de solicitador acadêmico, que era a premissa do hoje estagiário, tem mais que isso. A sua adolescência, a adolescência deste escrevente do direito penal, a adolescência se fez concomitantemente ao início do estudo das ciências jurídicas e sociais, com prevalência do direito penal e do processo penal. E há 60 e poucos anos, o escriba tem uma compartimentação com a advocacia criminal, com um combate que é lindo, bonito, criativo e necessário para possibilitar, inclusive, não mais que a defesa de outros, o sustento honrado da família que o sequenciou, inclusive, porque os descendentes também, advogados, são uma ou outro, perlustram, inclusive, a magistratura e o Ministério Público Federal. E o escriba é e sempre foi romântico. A advocacia em geral e a advocacia no direito penal em particular são profissões ou são ministérios. E o Ministério Público também o é, e o Poder Judiciário também assim se compõe. São dedicações
muito românticas. Na cabeça deste escrivinhador do direito penal, do processo penal e às vezes de um ou outro romance, quando se tem tempo para a literatura em geral, na cabeça deste advogado, a beca e a toga são atividades que vêm lá dos tempos do rei Arthur e de seus cavaleiros, talvez até de antes desse tempo. O escriba coleciona daquela época até esta, coleciona estes velhos, antigos e nobres guerreiros. Este tem até uma fisionomia, ou a face, ou o rosto, aparecendo à frente da armadura. Este guerreiro, a não ser que o escriba se engane, é saxônico, ou inglês. Este guerreirinho menor, advogados, advogadas, juízes, promotores e ligados à ciência jurídica em geral, o escriba trouxe da Europa há muitos anos atrás. Deve ser de origem francesa ou austríaca. É um Quixote ou Quixote. Vê-se isso pela dimensão ou pela contextura do chapeuzinho, que é clássico na experienciação desse tipo de imagem. E tem outros, o escriba tem muitos desses. Colecionava canetas tinteiro, todo mundo sabe. Os advogados têm o especial afeto por canetas a tinta. Tem outros muitos. E ficou muito impressionado com essa história de inteligência artificial, já decide como juiz e muda estratégias de bancas de advocacia. Então, outro dia, este escriba passou por uma loja de produtos, até mesmo sedutores, e achou esta estatueta de uma juíza, quiçá, é uma juíza porque é peituda, é uma magistrada dura, severa, estática, espadaúda, herética, com protetores diversos, que seria agora, na modernidade, a imagem da magistratura, a inteligência artificial, que é conotada por eminentíssimo magistrado que deu entrevista ao jornalista Flávio Ferreira da Folha, é cognominada como Elis. Elis ou Elis? Elis. De certa forma decide, afirma o vetusto e culto magistrado. Então, nós temos aqui a Elis, temos este muito antigo guerreiro da Idade Média, do século XVI, 1500, por aí. Mas este aqui,
que é saxônico, com certeza. O escriba, quando era mais jovem, quando era moçoilo, tinha uma especial fascinação pelos Cavaleiros da Távola Redonda. Qual é o rapazelho do tempo deste escrevinhador que não leu Os Cavaleiros da Távola Redonda, onde os nobres se reuniam para decidir da sorte ou do azar dos homens do povo? E pensando nisso aí, lendo Inteligência Artificial já decide como juiz e muda estratégias de banco e de advocacia, isso irrita profundamente este advogado, dir-se-ia, medieval, a quem a Ordem dos Advogados há anos deferiu uma tarefa muito complicada, muito difícil, muito sacrificada de escrever repositórios sobre as prerrogativas do advogado, na defesa das prerrogativas do advogado. Esta edição é muito antiga. Na defesa das prerrogativas do advogado é mais recente. Sempre um cavaleiro andante. Esta edição é prefaciada por Antônio Ruiz Filho, que era presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo, por sinal, um excelente presidente, sempre guerreiros. Estes guerreiros, estes cavaleiros aqui, talvez proviessem de premissas francesas. O tipo de armadura usado é afrancesado, mas todas as edições, quase todas elas, a partir de uma certa época, são encimadas ou tem no frontispício a imagem de guerreiros medievais. Surge agora o repositório de inteligência artificial que, de repente, se denomina Alice. Assexuada? Por que mulher? Porque seria mais firme, mais adequada à prolação de sentenças? Por que tão séria? Por que tão severa? Porque a justiça é feminina? Não se sabe bem. Mas esta criaturazinha aqui parece ter influenciado muito e bastante o que vem por aí. Voltando-se à Folha, é uma boa iniciativa, um enlace com a Ordem dos Advogados do Brasil. Com a Paulista, sim. Com o Conselho Federal, quiçá. Este velho ferramenteiro da advocacia criminal, com alguns outros sobreviventes, porque nós temos uma possibilidade de sobrevida que faz parte desses algoritmos. Os algoritmos é que dizem quanto tempo o ser humano vai sobreviver ou não, e erra pouco. Mas este
antigo flibusteiro da advocacia criminal, sabe, e sabe muito bem que a Ordem dos Advogados é um repositório incrível de capacitações econômicas no entrelaçamento com os veículos de comunicação. Não nessa interligação com a Folha, porque aqui o advogado que se inscreve apenas manda a sua inscrição na ordem e uns dados pequenos a mais. Porque se quando remeter também o seu e-mail é um cliente em potencial, o que não é ruim. Pragmaticamente, dentro do sistema que preside a teoria das comunicações hoje, pragmaticamente, quem tem a internet tem uma parte do poder. É um tesouro que a ordem e seus consectários cuidam. De que a ordem e seus consectários cuidam com muito ciúme e com muito cuidado, e que com certeza será utilizado tal manancial com muita primazia no respeito à ética que deve haver nesse tipo de enlaçamento. Este escriba, confessa, gosta muito da Folha de São Paulo, gosta muito do jornal O Estadão, mas deve afirmar com muita acritude, aliás, bastante severidade e rudeza, que não gosta de mulheres assim, das L's. Porque esse tipo de feminilidade não tem reações. Não tem temperamentos. Não reage bem a carinhos, a carícias, e mesmo resiste muito a combates na arena da advocacia e na disputa pelo direito. Alice, essa moça aqui que esse escriba adquiriu aí num condomínio que vendia peças desse tipo, um condomínio artesanal. Essa moça aqui não povoa os sonhos da magistratura. Ou, se por hipótese completar as nuvens que assolam a cabeça dos dormentes, daqueles que dormem, não é uma boa inspiração para uma sentença bem montada no composto entre o bem, o mal e as convicções daquele que mais tarde vai usar o computador para colocar alguém, ou não, numa penitenciária. Este escriba tem pavor daquilo que chamam de inteligência artificial, dos logaritmos. Li outro dia um livro de um chinês que foi o criador de uma dessas mecânicas de comunicação entre os seres humanos, de um software,
global lá no Vale do Silício. E esse chinês, a certa altura, se este escrevinhador tem uma certa dose de lembrança mais ou menos precisa, afirma que os robôs sabem quase tudo. Mas não conseguem administrar uma briga entre marido e mulher por causa do mau uso da cama do casal. Não conseguem sentir o cheiro do medo. O cheiro do medo. Este velho criminalista já leu muito sobre medicina, porque já defendeu muitos e muitos médicos, até odontólogos, intrometidos nessa condição, nesse condicionamento entre paciente e consultor, que às vezes demanda tal relacionamento, um conflito mais acidulado na justiça. Este escriba, com a velhice que já chegou a tempo, sabe que os seres humanos, eles se comunicam com um sorriso. Comunicam-se com a tez enrugada, com os olhos manifestando severidade, se comunicam também por meio ou através dos odores do corpo. Magistrados, testemunhas, promotores de justiça, advogados, têm os seus odores próprios quando estão próximos. Os réus têm o seu cheiro. Aqueles que são juízes de primeiro grau ou que foram juízes de primeiro grau, os advogados, os promotores públicos, os policiais, conhecem bem esse tipo de cheiro, o cheiro do medo. Às vezes, no júri, quando este advogado criminal os fazia muitos, hoje não os perlustra mais, até porque, embora seja uma partida honrosa, a ida subitânea no meio de uma peroração não faz bem a quem gosta de viver e gosta de envelhecer em paz. Mas as becas e as togas têm seus odores particulares. Nós que estamos nesse meio sabemos muito bem disso, desembargadores antigos, ministros da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça e de outros muitos tribunais da Federação conhecem bem o cheiro das becas e das togas, e o odor também dos réus com o corpo mal lavado, e tão mal lavado que há poucos meses juízes recomendaram ou pediram por obséquio, também com muita sutileza, que se desse um banho qualquer nos acusados presos e nas acusadas presas antes de remetidos ao foro. Este antigo criminalista, quando era moço, e já vai muito tempo, se habituava inclusive a decidir sobre o comportamento melhor ou pior do magistrado ou do próprio promotor público
pela movimentação dos pés. E havia juízas que usavam sapatos bonitos e que se irritavam e batiam os pés sob a mesa, sinal de que se devia andar mais devagar nas reperguntas do gênero. Enfim, a percepção ou a utilização desse tipo de aprimoramento de sensibilidade fazia parte tal dualidade da arte de advogar. E hoje o que se vê de vez em quando é apenas no composto remetido pela internet, num tipo de compartimentação das audiências via inteligência artificial, inclusive, o que se vê é a fisionomia assustada. Sim, de um preso, às vezes até algemado, e quando não algemado, sequer sabe o que fazer com as mãos frente à foto ou à visualização feita pela mecânica eletrônica posta à frente de todos. Houve uma audiência há muitos e muitos anos. Aqui o escriba compareceu, e muitos anos não, em época mais ou menos recente, após implantado esse sistema de compartimentação ou de colaboração de várias comarcas em conjunto, em que o escriba se levantou para atender a um compromisso urgente no corredor de um foro, e o magistrado ficou irritadíssimo, mandou chamá-lo de volta. O senhor não pode sair. O senhor não pode sair porque sai do foco da audiência, sai do foco da câmera. O senhor tome assento. E preciso ouvir deste antigo escriba, Vossa Excelência, não confunda o cérebro deste advogado com a respectiva próstata. Este advogado precisa e vai ao banheiro, quer Vossa Excelência permita, quer não o admita, para satisfazer a necessidade mais básica que o ser humano tem. Este advogado vai fazer xixi, meritíssimo. E foi. Então, essa questão correspondente à inteligência artificial dá a aparência de que o computador ou os repositórios, abençoando os escritórios de advocacia como este, que é muito bonito, porque aqui deve haver uns 50 computadores, dá a impressão de que resolve isso tudo. Não há réu no direito penal satisfeito em ser posto numa câmera de televisão para ser inspecionado, inclusive na verruga que hipoteticamente tem no nariz. O ser humano é muito mais que isso. E valeria a pena recomendar que esse livro desse chinês, que tem um nome esquisito que todos os chineses têm, valeria a pena recomendar que esse livro que esse chinês escreveu, que este escriba emprestou a um estagiário que se esqueceu de devolver, vai ser cobrado com urgência. Vale a pena ler,
porque um robô não identifica nem mesmo os odores básicos que repristinam a vida humana. O cheiro do medo. Às vezes, um perfume gostoso, inclusive prenunciado ou fornecido por um fabricante francês. Perfume de mulher. Perfume de mulher com Al Pacino. Um filme lindo, mas, às vezes, raramente, sente-se nas audiências um odor desse tipo. Mais das vezes é o cheiro do pavor, do terror manifestado por quem está preso há 2, 3, 4, 5 anos, que não tomou o mínimo banho, que vem posto sorrateiramente à frente das partes e que, se quando submetido a essa inteligência artificial, tem ao menos o consolo de que muitos dos partícipes não sentem a podridão dos presídios de onde saíram. Dito isto, isso já vai muito longe. Parabéns à Folha por essa coalizão de vontades com a Ordem dos Advogados e com a ASP. Ir mais longe nisto aqui, ir adiante nisto aqui, significaria tomar indevidamente mais ainda a atenção dos leitores que este escriba honradamente consegue ter. E la nave va.